começo por aí para a gente pensar o que significou a interiorização das universidades federais, né, em vários lugares, e que quando a gente discute o PAFOR, uma política de formação de professores da educação básica, a gente precisa, de fato, extirpar a ideia de responsabilização desses profissionais que lá estão, no sentido de pensar, né, e é o resultado que a gente tem do PAFOR, que a gente não está pensando no saudosismo de uma política, a gente está dizendo que houve uma inovação, houve uma experimentação em que se associou a universidade, aí a universidade, né, pública e a educação básica, e isso é fundamental porque valoriza tanto a formação que é feita no interior das universidades, como valoriza essa formação dos professores da educação básica, não voltada para uma fabricação de certificados e diplomas, mas um processo de formação que, de fato, vai dialogar com a política de Estado, no sentido de pensar essa qualidade da educação articulada, primeiro, com a dimensão do que a gente precisa, que é valorizar a escola pública. A gente precisa considerar que a valorização da escola pública, a valorização, e aí pensando essa formação, inclusive considerando que a CNTE traz, né, que a gente discute a formação do professor, mas a gente discute também a formação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E aí sim a gente pensa também numa dimensão, inclusive, mais ampla. O resultado do PAFOR Norte e Nordeste, pensando na questão da desigualdade, né, que a gente tem, colocada aí do ponto de vista, inclusive, da própria capilaridade da relação e dos investimentos da relação das universidades públicas e esses espaços mais longínquos, né, e esses espaços que a gente tem, inclusive, muita ausência, né, de direitos, né, em relação ao que está previsto na lei, na valorização desses professores, em relação ao ingresso, contratos precarizados desses professores, isso tudo que já foi colocado aqui pelas nossas entidades, né, a ANFOP, a ANPAI, e todos os demais que estão aqui presentes. Então, eu finalizo reafirmando o que já foi colocado pelos meus colegas aqui, parabenizando, né, a iniciativa dessa audiência e de tantas outras, nesse momento em que a gente retoma, não com saudosismo, mas trazendo, de fato, qual a base, né, dessas experiências que ocorreram lá atrás, num período em que a gente teve uma interrupção de tudo isso, né, que foi colocado para a gente, e que a gente precisa aperfeiçoá-las. E, desculpa, eu passei o tempo, mas assim, não pensando naquela ideia de professor, do gente que faz, né? Não, a gente precisa aperfeiçoar esses programas com mais investimento mesmo, com uma política de Estado e com mais recursos para que os professores possam completar essas formações, valorizando tanto as licenciaturas no interior das universidades, quanto a escola pública e esses professores que fazem educação no nosso país. Então, parabéns para nós que estamos retomando essas discussões, parabéns para nós que vamos fazer uma Conferência Nacional de Educação em breve e reformular o Plano Nacional de Educação, né, colocar metas que a gente possa considerar tudo isso que já vivenciamos e que fizemos e que sabemos que temos condição de aperfeiçoar, de melhorar e de avançar.